Hello, people! Conforme nós falamos, hoje nós estamos aqui nesse primeiro bate-papo desta live. Nós queremos dar boas-vindas às pessoas que vão começar a interagir conosco, aproveitando assim, antes de começar a atender, nós vamos bater um papo nessa live. Qual é o assunto? Todo o assunto que se houver no universo. Porque as coisas se interligam, nada existe de forma isolada. Então, todo conhecimento que você adquirir, você tem que desenvolver a capacidade de interligar com as outras coisas. Entendeu? Então, na verdade, alguns já me conhecem, Dr. Maurício. Nós temos uma função de psicanalista clínico há muitos anos aqui no estado de Goiás, no Brasil e também no mundo. Também sou professor, mas tudo bem. Essa questão, se alguém desejar me conhecer melhor, você pode ir nas minhas redes sociais e acompanhar-me, tá? Eu nunca peço para alguém me seguir. Eu já expliquei a diferença entre seguir e acompanhar. Qual é a diferença de seguir e acompanhar? Vou afirmar mais uma vez. Quando eu peço alguém para me seguir, eu começo inconscientemente internalizar nele a capacidade dele ser manipulado por mim. Tá? Toda pessoa que segue alguém, ele está vivendo a vida dessa pessoa nele. O único homem capaz de pedir seguidores é Jesus Cristo. Os demais devem sempre ter consciência, acompanhamento, tá? Porque quando você acompanha alguém, você o vê como uma pessoa especial, mas ao mesmo tempo, você tem vida própria. Você não deixa o outro decidir a sua vida. Quer ver? Então, mais uma vez falando sobre essa questão, sempre batendo nessa tecla para nós aprendermos. Quando eu sigo alguém, os passos que eu começo a manifestar na vida são passos de que o outro está me conduzindo até no mínimo daquilo que eu vou fazer. Por exemplo, quando você segue alguém, esse alguém, ao invés de ser o modelo de motivação, ele vai ser o modelo de imitação. E dentro dessa perspectiva, você já está adoecendo sem perceber. Olha aqui. Aí você começa a desenvolver em você um subjetivismo narcisista. Sabe o que significa isso? É que você começa a lançar em si mesmo a imagem do outro e começa a viver um falso narcisismo de admiração do outro em você. Que angústia, não é complicado. Então, todas as vezes que você for admirar uma pessoa, gostar de uma pessoa como ser humano, então, o que ele é em si, no aspecto funcional, que nós vivemos aprendendo, interligando um para o outro, o que acontece? Nós precisamos ter isso, mas sempre manter a minha lucidez como pessoa. Então, devo acompanhar, mas nunca seguir. Outra coisa também que é doentio no aspecto de seguir, é porque de repente o outro que eu sigo como se fosse uma continuidade da minha vida, produzindo nele meus desejos, tudo que ele começa a fazer, eu começo a fazer. A roupa dele, a minha roupa, o cabelo dele, meu cabelo, fulano, tá, aquela coisa. Olha como isto é doentio. Isto é doentio. Então, sempre quando eu falo para meus alunos, eu falo para os meus pacientes aqui no consultório, e eu digo para eles o seguinte: acompanha-me, porque quando você me acompanhar, você tem vida própria. Você não está fazendo de mim um modelo de imitação. Você está vendo em mim uma motivação, cuja motivação deixa você pensar como você vai agir e como você deve agir. Entendeu? Eu vou aqui agora nesse momento, às vezes a gente não está enxergando bem. Se eu pegar só aqui, devido ao desgaste oftalmológico, temporal, tempo e espaço,
Vou vir aqui para a gente chegar aqui, bater um papo automaticamente. Queremos dar boas-vindas às pessoas que estão entrando. Daniel, beleza, Daniel? Daniel significa juiz de Deus, hein? Dan significa juiz, El significa Deus. E todo o sufixo El, ele vem do princípio bíblico. Samuel, Sham, verbo chamar em hebraico, El, Deus. Chamado por Deus, automaticamente, todo o sufixo El é um sufixo divino. Eu não sei aqui como convidar isso, inclusive, tá, belezinha? Eu gostaria que você compartilhasse esse momento de live. Gostaria que você me ajudasse, porque, na verdade, como eu sou neófito na questão tecnológica, e eu não sei, automaticamente, eu não sei como mexer aqui diretamente, mas, por favor, nós vamos aprender. Então, retornando à minha fala, seguir alguém é totalmente diferente do que acompanhar alguém. Então, sempre você deve acompanhar, nunca seguir. Porque no acompanhar, você vai ter vida própria. Você acompanha como motivação. No seguir, você o acompanha como imitação. E quando você imita o outro, sem a consciência própria do que você está fazendo, você está produzindo em você a vida do outro. Então, automaticamente você está adoecendo sem perceber, tá? Aqui vai principalmente aqui as mulheres, tá? Aqui na clínica nós fazemos um exame chamado tomografia do inconsciente. E outra coisa que é legal nesse exame é que através desse exame nós conseguimos perceber de forma bem clara a diferença do mundo psíquico da mulher e o mundo psíquico do homem. O homem vê o mundo assim e a mulher vê o mundo assim. É por isso que nos relacionamentos eles são dificultosos. Por que são dificultosos? Porque as pessoas que relacionam não têm essa consciência. Mas nosso tema, seguir ou acompanhar. Legal? O único homem que tem condições de pedir alguém para seguir, que seguiu, é Jesus Cristo. Não é automaticamente um outro homem, não tem essa consciência de si. Por quê? Quando Jesus diz siga-me, ele está dizendo assim, pelo meu transcendente, por aquilo que é em mim, olha aqui, por aquilo que é em mim, que transcende o maior desejo da alma humana, eu tenho capacidade de você, através de você colocar seus passos em meus passos, eu posso produzir em você, pelo seu livre-arbítrio, uma condição diferente. O único homem capaz de pedir para alguém o seguir é Cristo, Jesus Cristo. O restante, eu digo com muita maturidade e reflexão no coração, acompanha-me. Nunca se deve seguir alguém, se deve acompanhar, principalmente nas redes sociais. Eu quero aqui aproveitar, no início do nosso bate-papo, mandar um abraço para meus alunos da EJA à noite, meus alunos do terceiro ano, do segundo ano, primeiro ano, ali do Colégio Vital, que com certeza eles vão levantar bem tarde hoje, mas eu quero aqui dizer para eles que eu tenho muita alegria de ser professor, aliás, não professor, porque na verdade a palavra professor, ela vem numa perspectiva muito degenerativa. Por quê? Às vezes alguns professores imaginam que eles são conhecedores profundos da verdade, ou seja, eles são dotados de poder sobre o conhecimento. Na verdade não é. Todo professor que tem conhecimento e que é aplicado o seu conhecimento com sabedoria, ele sabe que não sabe. Então nós temos aprendido muito com os nossos alunos, Então eu quero aqui agradecer aos nossos alunos, não atrás. Entendeu a diferença? Seguindo, eu estou fazendo o que o outro quer, não penso, não tenho consciência própria. Acompanhar, eu estou lado a lado. Então sempre você deve acompanhar a pessoa, nunca seguir.
porque nunca ninguém é o padrão ideal daquilo que você deseja para si mesmo, porque a sua vida é outra. A sua vida é outra, gente. Não me esqueça, nunca tente viver o padrão de alguém. O Samuel, na verdade, Deus chama você, que é o seu nome. Leila, um abraço no teu coração. Silvana, obrigado, Silvana. Um beijo também no seu coração, um beijo bem maravilhoso. Sabatista, Gabriel, conforme estamos falando, a etimologia dos nomes. Gabriel, Gab significa especial, mensageiro, ela significa Deus. Gabriel significa anjo mensageiro de Deus, que na filosofia grega, antes da filosofia grega, a mitologia chamava Deus Hermes, aquele que leva a mensagem. Mas essa mistura, essa miscigenação cultural é que nos traz maturidade. Então, na verdade, Gabriel, parabéns, porque você é um homem cujo nome é um mensageiro de Deus. Agora a pergunta, se tu és mensageiro de Deus pelo nome, como você está produzindo essa mensagem na sua vida? Cuidado para não entrar na religião e ser uma desconstrução do seu próprio nome, ok? Outra coisa também, Samuel, já que seu nome aí significa chamado por Deus, é preciso você refletir que você não é unicamente matéria. Existe algo em você que transcende, existe algo em você, Samuel, que é a eternidade. Então é momento de você ter essa reflexão e saber o seguinte: se eu sou chamado por Deus no meu próprio nome, o que eu posso fazer para obedecer esse chamado? Não vai questão de religiosidade não, tá? Diante do chamado de Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é se autorrealizar como pessoa. Você tem que se realizar como pessoa, no sentido horizontal. No sentido vertical, Deus já promove por meio da fé a sua realização em Cristo. Agora, no sentido horizontal, você se constrói como pessoa. E a melhor forma, Samuel, de você agradecer o chamado de Deus é ter uma qualidade de vida que faz a diferença. Essa qualidade de vida implica realização na vida pessoal, construção da sua vida pessoal, viver um relacionamento saudável com você e os demais. Isso vai produzir em você um conteúdo de que você realmente é chamado por Deus. Silvana quer dizer Silva, aquela pedra que brilha, né? Significa, como se diz, prata, tá joia? Olha que coisa legal, prata. Então você é uma prata. E cada dia que você vai trabalhando, você pode se tornar ouro ou diamante. Nosso tema é o quê? Seguir e acompanhar. Eu estou analisando seguir e acompanhar só no aspecto de tecnologia. Então, automaticamente, é necessário que você reflita sobre essa questão. Você acompanha alguém ou você segue alguém? Se você segue alguém, muito cuidado. Porque, mais uma vez, reforçando, quando você segue alguém, você deixa de pensar. O outro começa para você seguir. Você está atrás e o outro na frente. O outro começa a ser para você, não a motivação, mas o padrão de vida. E você começa a adoecer porque você começa a viver a vida dele, em você. Cuidado. Aí começa a ter idolatria, o fanatismo. Fanatismo significa exatamente você relacionar com fantasmas. Todo fanático, ele relaciona com fantasmas. Não é com a pessoa que ele relaciona. Olha, o fanatismo está relacionado a fantasmas. Todo fanatismo em qualquer situação religiosa, relacional, horizontal, vertical, qualquer aspecto, quando existe fanatismo, você está relacionando com um fantasma. E primeiro esses fantasmas são aqueles que exatamente perturbam sua mente sem você perceber. Aqui a Silvana, a mulher de prata, está perguntando qual a diferença do psicólogo e psicanalista. É coisa simples. O psicólogo, nós temos 4 profissionais da saúde da cabeça, tá? Nós temos um neurologista, traumatismo craniano, tumor na cabeça, neurologista. Nós temos o psiquiatra, quando existe alternância na química da mente. Quando existe alternância na química da mente, que são os famosos hormônios transmissores, que fazem parte do nosso equilíbrio sináptico, inclusive as maiores células que nós temos de comunicação no corpo são as células neurológicas, né? Os neuros, que têm aquelas várias conexões, e depois as células imunológicas.
porque através disso é que nós temos uma comunicação rápida e o organismo se equilibra de forma legal em busca do bem-estar. Então, o psiquiatra trata o distúrbio na questão de química da mente. Agora, lembremos de uma coisa: quando o conteúdo é psíquico, o remédio não funciona. O remédio só deve entrar na última instância. Atenção, o remédio só deve entrar na última instância. Muito cuidado, o remédio só deve entrar na hora do surto. O remédio só deve entrar quando a depressão se tornou profundamente profunda. O remédio só deve entrar quando você percebe que a química da sua mente, a química do seu corpo está comprometida pelas doenças da alma. Mesmo assim, quando você procura um psiquiatra, e ele é um homem bem conhecido da estrutura do homem, a primeira coisa que ele vai fazer é analisar profundamente o nível do seu quadro, para não colocar em você remédios que lhe causam maiores efeitos colaterais do que o próprio sintoma em si da doença. Entender? Por exemplo, nós aqui na clínica, nós trabalhamos conveniados ou ligamos sempre a psiquiatras. Quando analisamos que o quadro do nosso paciente precisa de terapia medicamentosa, nós o encaminhamos na última instância e já relatamos ao psiquiatra o nível de trauma para o psiquiatra colocar uma dosagem menor de remédio. Por favor, o remédio é a última instância. O remédio é necessário, doutor Maurício? Mas é a última instância. E depois que você entrou para tomar o remédio, é necessário você ser acompanhado clinicamente por meio de análise para que a causa venha desaparecer, a causa venha ser removida, os sintomas desaparecer e os remédios serem desmamados. Agora, psicólogo é aquele profissional que trata do seu consciente. Terapia cognitiva comportamental trata unicamente do seu consciente, por meio de associações de comportamento. Nós o chamamos isso de behaviorismo, tá? Uma boa parte das pessoas, eu fui professor na universidade lá na URV, em Rio Verde, e para alunos de psicologia. E o que acontece? Nós observamos que o maior grupo de formadores de opiniões são behavioristas. Então, quando nós estudamos psicologia, estudamos o ser humano num ambiente em que nós somos mais formatados pelo behaviorismo, que é o comportamento humano, a gente se foca o quê? John Pavlov, Skinner. Vocês estão por dentro disso aí, né, meus queridos? Então, o psicólogo trata exatamente isso aí: condicionamento clássico, condicionamento de reforço de condicionamento, criar uma estrutura de interferência comportamental para que haja um bloqueio sobre aquilo que você está fazendo. Então, na verdade, o psicólogo trata do consciente, terapia cognitiva comportamental. Agora, o que é o analista clínico? O analista clínico é aquele que trata do inconsciente, totalmente diferente. O inconsciente ele é 6 vezes ou 7 vezes maior do que o próprio consciente. E outra coisa, dentro do nosso inconsciente, nós temos um inconsciente do inconsciente, porque quando a dor é muito grande, o próprio inconsciente recalca no inconsciente do inconsciente, tentando resolver. Então, o que o analista faz? O analista chega aqui, a pessoa fala: eu estou enfrentando determinada situação. Doutor, eu quero parar de fumar. Ou então, doutor, o meu relacionamento com a pessoa está péssimo. Aí, o que nós vamos fazer? Eu não vou preocupar com os sintomas que ele está dizendo. Nós vamos fazer uma tomografia do inconsciente dele e saber onde é que está a causa por que ele está mal. A causa que ele está se sentindo bem. E de repente, quando você vai analisando, vai fazendo uma fragmentação analítica da estrutura, do conteúdo histórico, a gente vai perceber que às vezes esse quadro patológico que se manifesta hoje, esse quadro foi formatado antes da criança nascer. Gente, hoje é uma realidade isso. Inclusive, eu como cristão, eu vou agora anunciar uma coisa para vocês e vão ficar encantados. Sabe onde é que eu aprendi profundamente a visão de psicanalítica? O primeiro curso que eu fiz na vida foi teologia, tá? Teologia, formei em teologia 5 anos. Naquela época era teologia mesmo, tá? Teologia pela Igreja Batista. Então nós ficamos 5 anos internados lá estudando de manhã, à tarde e à noite. Diversas línguas, grego, hebraico, tá, coisa, tá, tudo bem. Se você me acompanhar nas redes sociais, você vai saber melhor quem eu sou. Então o que acontece?
Quando você percebe que o trauma está antes de nascer, que somente o analista vê isso, você já vai pontuando isto aqui. Aí durante esse exame você vai analisando a fala do seu paciente, não observando a fala, mas aquilo que está por trás da fala. Por exemplo, quer ver? Eu pergunto para você, o que é isso aqui? Aí você diz para mim, doutor, é um livro. Aí eu pergunto, mas por que você chegou à conclusão que isso aqui é um livro? O analista preocupa por aquilo, ocupa-se daquilo que está por trás da fala. Porque, na verdade, aquilo que te machuca, você não fala. Você manifesta-se sintomas sobre aquilo que te machuca. E o analista, ele não trabalha sintomas. O analista trabalha a causa. Olha, gente, o analista trabalha a causa, não sintomas. Tá? Outra coisa, então, o que acontece? Você vai, faz esse exame, demora mais ou menos 40 minutos, 50, uma hora. Depois que você fecha esse laudo clínico, você já vai perceber, por meio daquilo que não é dito na fala do paciente, onde estão os conteúdos traumáticos que precisam ser resolvidos. E o que acontece? Nós vamos minuciosamente, nos nossos encontros analíticos, reescrevendo essa história. Não vou apagar, senão você vai apagar a sua história e sua angústia vai ser maior. Olha aqui, viu? Quanto mais você tenta apagar o que aconteceu com você, sua angústia fica maior. Porque a mente humana não apaga nada. Inclusive, a grande diferença entre o computador, que está aqui ao meu lado, a mente do computador e a sua mente, meu querido, minha querida, é porque aqui a memória do computador, ele só grava o que você deseja. A sua mente não. Ela é praticamente impactuada por tudo que acontece e ela absorve tudo o que acontece. Você, quando está no seu dia a dia, sem a lucidez clínica, você absorve tudo o que aconteceu. E outra coisa, e aquilo que aconteceu de forma mais adversária, mais adversativa, mais ferida devido à questão emocional, você grava com maior expansão dentro da sua memória. Então, voltando, o analista o quê? Trabalha exatamente isso. Para ser analista, gente, é preciso ter muito cuidado. Analista não é terapeuta não, hein? Pelo amor de Deus, não, eu não sou terapeuta, eu sou analista. É totalmente diferente. O psicanalista, a terapia está dentro da análise. Lembre-se disso, a terapia está dentro da análise. A análise é maior do que a terapia em si. É bom que entendamos isso. Acontecem coisas tão maravilhosas aqui, meus queridos, que às vezes a gente atende mamães que estão gestantes e a gente já tem a condição de examinar a mamãe, clinicamente falando, no aspecto de conteúdo psicológico, tratar das suas emoções durante a gestação, para que essas angústias não atinjam o filho ou a filha no útero. Maravilha, hein? Gente, isso é fantástico. Como eu estava dizendo, onde foi que eu tive a minha primeira base psicanalista? Na Bíblia. Olha, gente, na Bíblia que eu tive a primeira base psicanalista, quando eu era estudante acadêmico de teologia. Depois estudei filosofia, psicologia, uma série de coisas que nós vamos falar. Quem vai observar minhas redes sociais vai saber quem eu sou. Agora, eu não gosto muito de falar quem eu sou no aspecto intelectivo acadêmico. Por quê? Porque eu sou maior que isso. Nós somos maior do que o papel, tá? Currículo vitae. A minha vida é maior do que meu currículo vitae. Porque, na verdade, meu currículo vitae é algo neutro. Eu posso colocar no papel tudo, alguma coisa, e posso até fazer desmontagem documentária, que hoje existe muito isso. Principalmente essa questão de que hoje todo mundo quer ser terapeuta. Muito cuidado com isso. Mas voltando, questão bíblica. Quando quando Maria foi visitar Isabel, olha para você ver que maravilha, que está a primeira visão psicanalítica aí. Quando Maria foi visitar Isabel estava grávida de João Batista. Olha que coisa, né? Grávida de João Batista. Joãozinho estava no útero da Isabel. Quando Maria saudou a Isabel, a Bíblia diz de forma psicanalítica bem profunda que a criança exaltou, mexeu, pulou no ventre de Isabel. E as duas foram tomadas com
louvores e agradecimento e aquela coisa, e gratidão, oração. Então, nesse exato momento, quando Johnny ou João, no útero da Isabel, recebeu o impacto da fala da Maria, olha para você ver como a criança no útero já reage conforme o ambiente. Olha a primeira visão psicanalítica clínica que você precisa ter. Você aí que gosta de ler a Bíblia achando que a ciência entra em choque com a Bíblia, que você não pode estudar porque estuda do diabo, aí tem aquela questão que a letra mata, esprivifica. Isso é tudo religiosidade. A letra não mata. A letra deixa o cara que não tem letra, ele morre. Lembre-se disso. E outra coisa, a letra ela é tão benéfica na vida do ser humano que o próprio Espírito Santo não pode usar você nem trazer para você a consciência daquilo que você não tem conhecimento, nem você estudou. Então olha como é que vem a estrutura da psicanálise. Ela vem dentro da perspectiva bíblica. Então todas as vezes que você for ler a Bíblia, tenha um olhar bíblico, não no sentido religioso, nem daquilo que alguém te falou. Tem uma visão bíblica na perspectiva humana, porque a Bíblia foi escrita para os humanos. Então, falando sobre a diferença de psicólogo e psicanalista. O psicanalista é mais profundo. A psicanálise ela é uma coisa tão profunda que depois que você faz análise, nunca mais você é o mesmo. Nunca mais você é o mesmo. Fique sabendo desta. E outra coisa que é legal na psicanálise é que não cria dependência. Quer ver? Quando uma pessoa fica comigo 6 meses, 8 meses fazendo análise, e eu não vejo perspectiva de mudança, eu já começo a ter uma interpretação clínica de que ele não quer mudar. E quando ele não quer mudar, e o doutor não faz milagre, nem ninguém faz milagre para o outro, se esse outro não quiser em si, o que acontece? Eu já dispenso essa... doutor, não, o senhor fala muito bem, eu gosto de estar aqui, o senhor é maravilhoso, tá? Eu falo, meu querido, tudo bem, minha querida, eu quero sair. Mas enquanto você não tomar atitude, não colocar em prática o remédio que eu digo para você tomar na questão de atitude, você está enganando a si mesmo e a mim. Olha, é importante que você entenda. Então a psicanálise, a análise clínica, ela vem resolver. Ela resolve, viu, gente? Agora, ela não resolve no sentido mágico, como se diz por aí. Vem um dia, eu vou programar a sua mente, vem 2 dias, eu vou reprogramar a sua mente, venha com o confinamento, você vai virar um super-homem. Não! Isto chama manipulação do psicologismo do pós-modernismo. Nada a ver. Toda mudança que depois vive em transformação, inclusive eu vou aqui dizer um detalhe, existe uma grande mudança, existe uma grande diferença entre mudança e transformação. Por exemplo, você pode mudar e continuar sendo o mesmo. Por dar um exemplo, você é um demônio num determinado território, na rua tal, X, assim, na rua tal. Aí você é um demônio ali, você tem problema com o vizinho, tem com tudo, e você fala assim, poxa, eu vou mudar daqui, porque automaticamente meus vizinhos, eles são os problemas. Aí de repente você vai mudar. Nessa mudança você continua o mesmo, porque você vai perceber que os vizinhos são maus e por sua conta. Agora, se você transformasse, você não precisa nem mudar, porque a mudança já está dentro da transformação. Aí você convive com todo mundo, com todo ser humano, sem permitir a si mesmo ser transtornado pelas circunstâncias adversas. Mas voltando a falar sobre a questão da diferença. Então a psicanálise é algo profundo. Não confunda psicanálise com essa questão de autossugestão. Não confunda psicanálise com hipnose. Por favor. Inclusive essa questão de hipnose é muito séria. Cuidado, viu? Todas as vezes que você deixa de ser hipnotizado por alguém, mais frágil você fica. Quando você exatamente perceber que você precisa de ajuda, cuidado para que as pessoas não possam você se entregar ao outro por meio de hipnotismo. Você poderá agendar uma consulta. Aqui tem muito obrigado pela sua fala. Você poderá agendar uma consulta no telefone 99625-9552, que é o meu telefone. Após eu receber seu contato, eu encaminho para minha secretária. Porque às vezes no próprio contato que você tiver comigo, a gente já faz o primeiro filtro. Porque às vezes nesse primeiro filtro,
a gente já faz aquelas perguntas-chave, sintomas e causa. De repente a gente vai saber como vamos proceder o seu tratamento, tá bom? Você pode entrar nas redes sociais, no meu Instagram, no meu Face, no meu YouTube, ver meu telefone lá, automaticamente a notificação chega até a mim e eu passo para a minha secretária agendar um horário com você. Agora lembre que não sou eu, você não vai ter a análise é o seguinte, você não vai agendar um horário comigo, você vai agendar um horário com você mesmo, na presença de um analista. Gente, quando as pessoas falam para mim, doutor, como é que eu faço para agendar um horário com você? Eu digo assim, você vai usar esse telefone, usar esse meio de comunicação, mas sabendo que você não vai agendar um horário comigo, você vai agendar com você mesmo, porque o protagonista da história é você. Às vezes as pessoas dizem o seguinte, que o profissional da mente tem que dar solução para as pessoas, que ele vai buscando o caminho, que quer saber o caminho. Não, esta não é a atitude do analista, porque se eu lhe entrego a solução, você cria dependência e se enfraquece. Mas o que a análise faz? Ela percebe onde é que você precisa ter atitude e você começa a ter atitude. Eu digo que eu, como analista, eu sou como Sócrates. Olha aqui, tá? Permita-me aqui um paralelo socrático para você. Eu sou como Sócrates. Sócrates percebendo o grande pensador, inclusive nós damos aula sobre Sócrates, o grande pensador da filosofia clássica, que trouxe a filosofia que era contemplativa para a filosofia antropocêntrica, colocando o homem como centro da pesquisa filosófica. Ele diz o seguinte, que ele percebeu que a mãe dele era parteira. Então ele percebeu que a mãe não produziu o neném que estava dentro da grávida. Ele percebeu que a mãe dele só produzia um caminho mais fácil para o neném nascer. Então, por isso, ele criou um método chamado amaeude socrática, que vai facilitar o caminho para o neném nascer. O analista é a mesma coisa. O brilho já está em você. Não, cuidado para você não imaginar que alguém vai fazer você brilhar e que você vai ser transformado, vai virar um super-homem, vai ser anjo, vai ser Deus, vai ser nada. Tudo já está em você. O que o analista faz? Como você já é grávido do conhecimento, porque você tem a capacidade em si mesmo de se autoconhecer. Porque, gente, a mente humana é um fantástico. Nos nossos bate-papos posteriormente, ela é um fantástico. Não existe mente diferente. Todo ser humano é um ser, não é uma cópia, é um original inédito. E não existe fatores externos, por exemplo, pobreza, riqueza, status, nada, que enfraquece a mente humana no aspecto de capacidade. Todo ser humano, ele nasce com a mesma capacidade, o mesmo conteúdo mental de capacidade. Agora, a história dele interpretando a vida é que poderá adoecer. Então, o que acontece? O analista, ele não vai colocar a criança em você. Ele vai simplesmente produzir o caminho para se tornar mais fácil, para você parir a si mesmo. Parir a si mesmo. E no momento que você pare a si mesmo, no aspecto clínico analítico, esse neném que nasce em você, no aspecto figurado, é você mesmo. Então você vai começar a cuidar de você mesmo, com orientação analítica, sem imaginar que esse neném é do seu analista. Aí, você tendo essa consciência, meu querido, você não vai chegar e criar dependência. Nem você vai colocar sobre o analista as responsabilidades do que você faz. Estão entendendo? Então, olha aqui a profundidade do que é ser um analista clínico. O que é análise clínica? É uma fragmentação de forma laboratorial para que eu possa colocar seus problemas dentro de um microscópio analítico e ver as partículas daquilo que se ajuntou e produziu o seu trauma e que estão no seu inconsciente. O psicanalista estão no seu inconsciente. E outra coisa que eu te afirmo aqui de forma clínica, sem ser dono da verdade absoluta, mas dono de uma verdade reflexiva. Tudo que você age hoje
você age hoje conforme a história psicológica da sua vida. Todas as suas escolhas hoje são escolhas baseadas na sua vida, na história da sua vida. Porque o que você é não é o que você faz hoje. O que você é a história daquilo que você se tornou. Então, como você é um ser inacabado, o ser humano é um ser que nunca vai tornar-se acabado na existência. Esse acabado que eu estou dizendo é a realização plena. Então, qualquer pessoa que diz para você que você vai ter a plenitude da realização, é mentira. Por favor, gente, desculpa aqui a expressão, eu vou dizer não, a omissão da verdade, não vou dizer que é mentira, porque você nunca vai chegar à plenitude da realização nessa existência. Sabe por quê? Porque a plenitude da realização o homem só poderia ter se ele encontrasse respostas para tudo. E ele nunca vai ter resposta para tudo. Psicologicamente, ele analisa que ele tem busca de algo que foi perdido. A gente já falou muito sobre isso na nossa rede social. O homem nasce parecendo buscando que algum objeto está perdido e esse objeto não existe. Que coisa, né? Søren Kierkegaard, o grande filósofo da angústia, o existencialista, chamado pai do existencialismo, ele fala sobre isso, que a existência antrepõe a essência, porque o homem se constrói pela existência, não pela essência. Puxa, isso é legal, né? Um dia nós falaremos sobre isso, mas se você quiser ouvir mais sobre essa questão, pergunte, que nós podemos tirar a sua dúvida. Então, analista é isso. Outra coisa aqui sobre a questão da psicanálise clínica profunda, não tenha medo de procurar um analista, por favor. Inclusive aqui os psicólogos, que às vezes têm medo de mandar ou de enviar os pacientes que ele tem para análise, porque houve um tempo em que a psicanálise e a psicologia, os psicólogos resistiam muito para a psicanálise não entrasse na questão da ciência, na questão de restauração mental de saúde. Houve uma luta, né? Até hoje nós estamos lutando aí para poder conseguir o nosso CRP federal. Nós estamos lutando, tá? Nós temos CRP só regional, tá? Então nós estamos lutando para isso. Agora o psicólogo que é consciente, o que ele vai saber? Ele sabe até onde ir e depois fala assim, eu acredito que seu problema está mais nas raízes da sua alma e a minha formação é mais cognitiva, comportamental, é mais consciente. Procure um analista, igual nós fazemos. Quando nós analisamos aqui um paciente, percebemos que o quadro sintomático que ele está vivendo é um quadro que necessita de terapia medicamentosa, nós não vamos ficar enrolando a pessoa não, hein? É falta de consciência profissional ficar enrolando a pessoa. Nós encaminhamos ao psiquiatra, o psiquiatra vai já com orientação do psicanalista, como acompanhar, colocando uma medicação mais branda, e vai acompanhando terapia medicamentosa e análise clínica. Quando for se resolvendo o conteúdo emocional, os remédios vão sendo desmamados pelo profissional psiquiatra. Agora, qual a diferença de uma consulta do psiquiatra para o psicanalista? Quer ver? É porque quando você procura um psiquiatra, ele te vê como químico, ele te vê como reações químicas. Ele não te vê como um ser que tem um conteúdo psíquico que influencia sobre a química. Ele foi especializado para isso. Ele vai trabalhar aqui, serotonina, dopamina, essas coisas, esses hormônios transmissores. Então ele vai trabalhar em cima disso. É por isso que automaticamente, quando existe um psiquiatra conhecedor profundo, um pouco mais da subjetividade e da questão clínica, do emocional, daquilo que não é químico na mente, quando ele percebe isso no paciente, o que ele faz? Ele coloca o remédio, terapia medicamentosa, e já diz, procure um especialista, um analista para você se reconstruir. Porque as dores da alma não são químicas. As dores da alma não são químicas. Guarde isso. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Você separou do marido. Você vai entrar no entrada de perda, depois tristeza. Se você não tratar isso, você vai entrar em depressão. A depressão só vem se você criou um quadro de dependência emocional do outro. Aí você entra em depressão. Presta atenção, entra em depressão. Porque quando você tem um relacionamento preservando pelo amor próprio o seu local,
na separação você entristece, mas não entra em depressão. Se você entrou em depressão por uma separação, automaticamente você procura um psiquiatra, é porque você já está quimicamente alterado e é necessária a terapia medicamentosa, mas não vai resolver. É necessário um analista para colocar dentro de você o amor próprio, para que você perceba que o outro não tirou de você nada. A única coisa que ele fez foi ausentar-se da sua presença corpórea. Ele não tirou de você nada, porque ele não tirou de você a sua felicidade. Puxa vida! Agora, o ser humano nunca foi preparado para perder, principalmente aqui na sociedade pós-modernista. Vocês imaginam que nós estamos tão frustrados e doentes? O ser humano está frustrado e doente de forma profunda? Porque até a própria religião está querendo preparar o homem para ter sucesso. Você percebe que nas redes sociais, sempre os gurus, os mentores, os gurus, eles querem captar você para poder produzir você para o sucesso? Isso não existe. Primeiramente, você tem que ser preparado para a diversidade da vida. Quando você estiver sendo preparado para a diversidade da vida, o sucesso será resultado disso. Olhe, porque eu não chego o impedimento meu ao sucesso não é um impedimento causado por uma questão de incapacidade, não, cognitiva não. Está ligado a alguma coisa em você não resolvido que prende em você a ser livre para conquistar seu próprio espaço. Puxa vida, que coisa maravilhosa. Queremos aqui agradecer as pessoas que estão. Oi, eu quero dar um alô aqui para Fátima. Ô Fátima, um abraço para você. Nós estamos falando aqui sobre a diferença da psicanálise, psicologia, psiquiatra, neurologista, e também falando um pouco sobre a diferença entre acompanhar e seguir, tá bom? Um abraço a Vilma também que entrou. Vilma, eu espero que não somente você entre na live, mas que você possa refletir sobre a sua vida, tá bom? Sem criar dependência das próprias lives. Hoje é a primeira live que estou fazendo, legal, eu fiz uma aí rapidinho. Agora eu vou ver se eu consigo colocar aqui no meu consultório um local, um horário definitivo para a gente fazer a live, principalmente aos sábados, tá? Eu vou ver se eu consigo marcar paciente depois das 9, porque de 9 às 10 a gente quer fazer uma live com vocês. Mas voltando à nossa questão. Então o analista, ele é muito mais profundo no seu conteúdo clínico do que o psicólogo. Não quer dizer que o psicólogo... gente, a psicanálise e a psicologia andam juntos. O psicólogo, você sabe disso, né, psicólogo? Quantas vezes eu estou aqui na análise, eu pego o recurso da psicologia comportamental e coloco dentro de um pensamento analítico? Eu faço isso. Você não pode se fechar, por favor, você não pode se fechar. As pessoas perguntam assim, doutor, principalmente em sala de aula, quando eu estou ministrando aula ou então palestra. Inclusive, gente, nós damos palestras também, tá? Se você desejar uma palestra na sua empresa, onde você quiser, é só agendar conosco antes, desenvolver o tema e nós vamos trazer essa temática desenvolvida com você. Mas não é aquela temática de fazer todo mundo rico, fechar os olhos e aparecer, não. É aquela temática de reflexão, lançando sementes para que essa semente possa crescer. Meu telefone 64996259552 é o meu pessoal, tá? Há pessoas que fazem, puxa, eu não gosto de dar meu telefone, eu gosto de manter a minha privacidade, certo? Mas eu, como analista, eu não tenho privacidade referente aos meus pacientes. Eu sou um ginecologista da mente. Você pode até rir, né? Se algum profissional da saúde, ginecologista da mente, o que é isso? Não. Quando eu estou cuidando de alguém, eu estou produzindo nesse indivíduo a capacidade dele parir de forma saudável. Então, um ginecologista não acompanha as mamães quando estão gestantes, dos menininhos e das menininhas que vão nascer. A mesma coisa sou eu. Este privado, telefone é somente meu, só eu atendo, a secretária não. Então, voltando ao nosso aspecto, deixa eu ver mais aqui, Priscila Brilhante, Maria de Luz, eu espero que você não seja só da luz, mas que você produza luz dentro de você.
Priscila também, um abraço para você, um abraço psicanalítico para você. É aquele abraço que vai no seu inconsciente, tá? Quando eu digo abraço transcendental, eu estou dizendo um abraço teológico, aquele que transcende a nossa matéria. E eu sou um homem cristão, viu? Eu sou um homem cristão. Às vezes eu estou ensinando sobre Nietzsche, sobre Schopenhauer, sobre esses grandes pensadores, começando desde Pitágoras até Immanuel Kant. Você que é estudante, você sabe. Eu vejo nos pensadores uma questão de não aceitação do Deus que era apresentado pela das religiões da época, pelo sistema manipulador. Mas esses homens, pela sua forma de pensar, ele nos traz uma lucidez de Deus tão maravilhosa, gente. Algum aluno perguntou para mim, foi ontem em sala de aula, falando sobre Nietzsche. Ele perguntou, professor, o senhor é ateu? Eu falei, não, primeiramente que ateu não existe. Porque o ateu é aquele que não crê em nada. Quando ele não crê em nada, ele já crê no nada. Então ele não é ateu. Legal, né? Não existe ateu. Porque quando o cara não crê em Deus, ele já não está crendo em Deus. Então esse não crer em Deus já é uma crença. E a palavra ateu não pode se colocar dentro dessa questão. Agora, se você disser você é cético, aí é diferente, tá? Cético é aquela pessoa que não acredita em nada, mas mesmo assim crê. Porque o ser humano, na sua existência do nascer ao morrer, ele precisa crer em alguma coisa, senão ele não vive, tá? É importante isso. Mas ainda falando sobre a questão da análise, é importante que você perceba o seguinte: primeiro, não tenha medo de fazer análise, gente. Análise não é para louco, não é para doido, por favor. Eu trabalhei no CAPS, muitos anos lá no CAPS, dando assistência. Quando eu falava que eu trabalhava no CAPS, você dizia, ixi, lugar de louco. Não é lugar de louco, porque o louco não procura ajuda. Quando você procura ajuda, é sintoma que você não é louco. Porque quando o cara se torna louco no aspecto clínico, psiquiátrico e até certo ponto psicológico, ele não procura ajuda. Ele surta, vive o mundo dele e é remédio o resto da vida, mas ele não procura ajuda. Agora, uma outra coisa, e mesmo louco, ele não é totalmente louco. Ele é louco para nós, que imaginamos que o nosso mundo realista é que é felicidade. Então a gente aprende até com o louco. Quer ver como é que eu vejo isso de forma bem legal? Eu aprendi também com a Bíblia. Nem os loucos errarão o caminho. Então, para Deus, até os loucos têm seu caminho traçado, dentro de uma concepção da visão de Deus, não nossa. Olha, nós precisamos entender isso, queridos. Cuidado! Quando você for, pelo menos, tentar ver a perspectiva de Deus, não coloque a perspectiva de Deus dentro desse olhar humano. Não, você mata Deus. E nem coloca Deus na perspectiva daquilo que te falaram a respeito dele. Você tem que colocar Deus na perspectiva do seu relacionamento. Mas voltando à nossa temática. Então, por quê? A partir do momento que você percebe, você dorme e não descansa. Vai vindo o estresse. Olha aí. A partir do momento que você perceber que você está perdendo a paciência em pequenas coisas, é o primeiro alerta que você está precisando fazer análise, procurar ajuda clínica. E nessa ajuda clínica não procura logo o psiquiatra, não. Agora no surto, sim. No surto, sim. É bom que entenda isso, tá? Por exemplo, quando eu vou atender alguém, as pessoas ligam, doutor, eu gostaria que o senhor atendesse fulano agora num quadro clínico de imediato, né? Imediato. Eu digo, qual é o quadro clínico dele? Ele diz, está em surto aqui, trancado no quarto. Aí eu digo, olha, então antes de trazer-me até a mim, e mesmo se vier até a mim, a primeira coisa que eu já vou orientar é que ele tem que ter terapia medicamentosa, para que venha colocar a química que está alterada no corpo de forma simbiótica, homeostática, que é o ponto de equilíbrio, para depois vir até a mim e resolver a causa. Então o analista, exatamente, agora não deixa. Às vezes as pessoas chegam aqui na última hora. Eu trato de milhões de casais aqui, é uma hipérbole.
Eu trago de centenas de casais aqui. Os casais primeiramente perguntam: o senhor faz terapia de casal? Não. Eu trato o casal individualmente. Porque a terapia de casal é um se machucar o outro, tentando se justificar diante do profissional quem é mais certo e quem é errado. Isso não existe, tá bom? Então a análise é o seguinte, vamos dizer, chegou Joãozinho e Joãozinha, né? Joãozinho e Joãozinho no aspecto alegórico. Ele vai procurar ajuda. Ele: ô doutor, meu marido, tá, minha esposa assim, precisa estar isso outro. Sim. Agora um outro detalhe: se por acaso um procura ajuda e o outro não, é importante que você se resolva. Não deixe de procurar ajuda porque o outro não deixou. Porque se por acaso você procurar ajuda e se resolver, o outro, a vida com você em relação ao outro vai ser insuportável para ele. Porque uma pessoa traumatizada, ferida profundamente, não consegue viver com uma pessoa resolvida. Porque ele não tem aonde esconder a sua angústia. E a tendência é ele também procurar ajuda. Então a análise é uma reconstrução, gente, é uma coisa legal, fantástica, que somente você pode experimentar. Por mais que nós falemos aqui, você não vai poder chegar a essa conclusão, mas é algo maravilhoso. Queremos aqui dar um abraço na Kelly, queremos dar um abraço nas pessoas que estão entrando e saindo, aquelas pessoas que entram e saem. Bom trabalho, bom domingo. Inclusive eu gostaria de falar juízo no carnaval, hein? Juízo no carnaval. Permita-me aqui fazer uma etimologia, uma dissecação mórfica do carnaval. Carne, aval. Então aval é você produzir confiança em alguém. Então quando você vive o carnaval sem lucidez, você está criando confiança na carne. E o que é a carne? É aquela natureza sem limite. A carne é a natureza sem limite, tá? A carne não é a flesh, não. I like English. Eu gosto de inglês porque o inglês coloca flesh para carne corporal, meat para outro tipo de carne. Então o que acontece? A natureza, a carne é a natureza do homem. Então é como se você tivesse assim: eu dou um aval à minha natureza para fazer o que quer, para desejar o que quer, dentro do euforismo, sem colocar limites. Por isso que o carnaval tem que ser refletido. O carnaval para uma pessoa bem resolvida é como se fosse assim: todos os dias acontece. Porque você dá um aval para a sua natureza no momento que você está feliz. Quer ver? Você se reencontra, é um carnaval. Você se resolve, é um carnaval. Olha que coisa legal. Você está com alguém adoecido, este alguém foi recuperado, um carnaval. Nasceu uma criança, um carnaval. Porque essa carne quer dizer natureza. É você dar credibilidade àquele momento de natureza e prazer que você está vivendo. Agora, a palavra carnaval significa o quê? Cultura, manifestação no sentido sociológico. Sociológico, viu? Agora, uma outra coisa que às vezes os religiosos falam, que carnaval é de demônio. Por favor, gente, vamos retirar esse carnaval, não é de demônio. Nada é do demônio, viu? Nada, nada. Você sabe qual é a minha perspectiva como homem de ciência e de fé? Se Deus criou tudo e estabelece todas as coisas, nada é do demônio a não ser a mentira. É assim que eu vejo. Música de demônio não existe, gente. Por favor, a gente tem que entender isso. Cuidado. Isso é fanatismo doentio, tá? Não existe música de demônio, nem festas mundanas, nada. Porque tudo o que acontece no mundo vai tomar a forma que eu interpretar dentro da minha mente. E a minha mente vai viver a realidade não do que acontece, mas na interpretação que eu dou para essa situação de acontecimento. Não seja extremista. Cuidado. Então, falando mais sobre análise. Então, análise é isso. Quer ver? Para cada fase da vida não resolvida, existe sintoma de comportamento da vida adulta que são patológicos e que precisam ser tratados. Não dou certo com mulher nenhuma, é um problema. Não dou certo com homem nenhum, é um problema. Eu não consigo parar emprego nenhum, é um problema. Não é problema de demônio, não, nem de macumbaria que fez com você, não. Pelo amor de Deus, gente. A gente precisa entender isso. Porque enquanto nós queremos culpar os fatores externos daquilo que nós somos,
Nós somos escravos da nossa própria prisão de decisão. Entendeu? Então, quando você perceber que você procura, que você quer não autoajudar por meio de alguém, mas se construir a si mesmo, isso é que é fundamental. Antes que os sintomas se tornem sintomas mais comprometedores, que se tornam químicos, ou chega a um ponto de você, por exemplo, assim, quer ver? Todas as vezes que você brigar num relacionamento, não saia na hora da briga, senão você sai sem se resolver. Mas as pessoas falam assim: doutor, eu preciso sair na hora da briga, porque se nós não tivermos brigado, eu não consigo deixar meu relacionamento, que eu sei que é doentio. Então, se você deixá-lo na hora da briga, você sai brigado com você. Você deve deixá-lo no momento em que você não estiver brigando com ele, porque quando você está brigando com ele, ele está te controlando. Incrível, né? Coloquei essa musicazinha aqui bem legal. Então, a análise exatamente é maravilhoso, é fantástico, é legal. Outra coisa que eu tenho observado, às vezes no intervalo de um paciente para o outro, eu sou um estudante, um eterno estudante até hoje, tá? Eu estudo dia e noite. Então, se vocês me acompanhar nas redes sociais, vocês vão perceber quem eu sou de forma mais maravilhosa, não só virtualmente, mas presencialmente também. Então, o que a gente percebe nos nossos estudos de observância? Em que o ser humano está precisando profundamente ser ouvido no seu grito de socorro. Só que nesse grito de socorro tem sido ouvido por pessoas que às vezes não são resolvidos. Porque quando eu faço o meu ponto de ajudar aos outros, ponto de ganhar dinheiro, eu já estou adoecendo até esse princípio. Olha aqui, ó. Quando eu vou ajudar o outro, colocando prioridade nesse auxílio ao outro, ganhar dinheiro, eu já estou ferindo o próprio princípio natural da vida. Porque o dinheiro é resultado daquilo que faço. Mas eu não posso condicionar o que eu faço ao dinheiro. Quer ver? Por exemplo, se por acaso alguém chega aqui e pagou a consulta para mim, e eu vou vê-lo simplesmente como remunerário para mim, eu já perdi a visão de análise clínica. É por isso que eu nunca deixei de atender as pessoas por causa de dinheiro. Por isso que a gente dá desconto. Gente, esse desconto que eu dou não é esse desconto capitalista por aí não, viu? Esse desconto que a pessoa retira de um lado e pega do outro. Não é desconto capitalista não, tá bom? Não é esse desconto de economia de mercado. Já viu aquelas promoções, como é que são? Olha como é que as promoções trabalham a mente do ser humano. Você passa em um lugarzinho, tá lá, preço da blusa, R$10. Você tem o desejo, você começa a criar o desejo de desejar aquela blusa. Você passa no outro dia, R$10. Você ficou dominado por esse desejo de possuir a blusa. De repente, quando você fica dominado por aquela blusa, ele vai e aumenta o preço. R$15 a blusa. Aí você passa lá, poxa, subiu. Gente do céu, quase eu consegui. Tudo bem, aí você fica com aquela angústia. Por que eu não comprei antes, tá? Aí quando passam uns 2 ou 3 dias, ele vai e coloca lá, preço da blusa, R$12. Como você fixou os 15, depois do desejo de desejar a blusa está intenso, você compra por 12. Mas na verdade o preço era 10. Você vê como é que a mente humana ela é manipulada nesse aspecto. E quando eu digo essa questão de ser manipulado, não é só nesse aspecto, em todos os aspectos, tá? Então, quando a gente chama de análise clínica, a análise clínica ela vem para resolver. Vem para resolver. Não é resolver você pela condição do que o outro vai te resolver, mas resolver você dentro de você, para que você tenha um caminhar sozinho saudável. Fundamental. Agora, uma das coisas que a gente tem que ter nessa reflexão é o seguinte, ainda falando sobre diferença, psicanálise, psicologia, neurologia e psiquiatria, nós estamos falando de outra coisa. A questão do análise é uma questão em que, para uma pessoa ser analista, ele precisa estudar, gente. Ele precisa ter uma formação clínica, psicologia, alguma coisa na saúde. Por favor, precisa estudar.
Inclusive, uma das coisas que muito me ajuda na parte clínica de análise é a filosofia. A filosofia é a forma de desarmar os mecanismos de defesa. Oh, minha gente. Inclusive, aqui vai uma sugestão. Todo psicólogo estuda filosofia. Todo analista, todo médico, todo psiquiatra deveria. Por quê? A filosofia é a forma de você desarmar o outro sem feri-lo. Gente, fantástico. Inclusive já existe filosofia clínica. Sabe o que é filosofia clínica? Eu caminhar com o meu paciente, interrogando ele e sempre devolvendo as falas dele com perguntas. A pessoa vai se construindo. O que eu estou dizendo? Oi para você, meu bem. Deixa eu ver seu nome aqui. Deixa eu ver como é seu nome aqui, meu amor. Oi, que você pediu, azar entrou. Oi para você, oi para você, oi para você. Porque na verdade, o que acontece? É Giovanni, não estou entendendo aqui direitinho, mas um abraço para você. É Giovanni Mello. Um oi para você, um oi para todas as pessoas que estão aqui entrando e saindo de forma intensa. Então, olha para você ver. Nós vamos depois tentar, tentar não, a palavra tentação. Olha, todas as vezes que uma pessoa disser para você, estou tentando, ele está usando o mecanismo de defesa do conformismo. Porque ele sabe que não vai fazer, e quando diz estou tentando, ele está dizendo, eu estou te enganando, eu não quero. Tentar é tentação. Então depois a minha secretária vai me orientar aqui como eu posso fazer para poder salvar a live, ok? Então voltando à questão de análise, queremos dar boas-vindas a todas as pessoas que estão aí, meninos e meninas. Mulheres, vocês têm um mundo diferente dos homens. Homens, vocês têm um mundo diferente das mulheres. E cada ser humano, nas suas diversibilidade de fase cronológica, idade cronológica, tem a sua espécie, tem seu conteúdo diferente psíquico, tá bom? Outra coisa, entre lá na nossa rede social, mamãe, como educar filhos, tem lá na nossa rede social, tá? Entender os filhos nas fases, principalmente nas fases edipianas, como entender tem tudo na nossa rede social, belezinha, que você vai realmente enriquecer sobre essa questão, no Instagram, no Face e também no YouTube, ok? Um outro detalhe, falando exatamente mais sobre o analista, eu falei anteriormente, estão lembrando? Onde é que eu vi a psicanálise pela primeira vez? Na Bíblia, quando Maria foi visitar Isabel. A reação de João no ventre de Isabel está a primeira noção de psicanálise. O menino é influenciado pelos fatores externos. Olha a Bíblia, viu? Bíblia. Quer ver? Jesus teve pânico, síndrome de pânico. Ele passou por uma situação que nós chamamos hemodiase. É um negócio assim, não sei, desculpe se eu estou falhando. É quando você começa a suar sangue. Ele começa a perder sangue no pânico no Getsêmani. Jesus teve pânico. Jesus teve surtos quando invadiu no templo, lembra? Por que Jesus teve isso? Ok. Aqui está dizendo que a live vai terminar em 4 minutos. Como é que é isso aqui? Veja aqui como é que eu volto lá. Não, agora na verdade o que acontece? Não, aqui está dizendo que a live vai terminar em 4 minutos. Legal, 4 minutos de eternidade. O que nós queremos terminar a nossa fala? Muito obrigado por vocês que passaram por aí. A gente vai se ver sempre. E sempre quando você me vê na rede social, dê um toque. Outro detalhe, o meu é dr minúsculo ponto Dr. Maurício César Abad, você vai me acompanhar no meu Instagram. Outra coisa, qualquer contato comigo, nós já falamos no nosso celular, para você entrar em contato, marcar consulta, marcar horário. Quando eu digo consulta não é para você, no sentido de você estar diante do analista, é para você estar diante de você mesmo, tá bom? Eu quero aqui deixar um abraço bem apertado de coração, um abraço psicanalítico, ou seja, de inconsciente para inconsciente, todas as pessoas que me ouviram
aí. E com o tempo nós vamos adquirir mais experiências para poder continuarmos o nosso bate-papo. Tá? Um forte abraço aos meus alunos, aos professores, aos meus pacientes que talvez passaram por aí. Meu doutor aqui, não sei o quê. Lembre-se, eu não sou para você nunca aquilo que você deseja, eu vou ser. Eu vou ser para você sempre talvez um pequeno pirilampo para produzir em você a capacidade que você entenda que você tem luz própria. Tá bom? Um forte abraço no teu coração e um beijo bem grande. Juiz no carnaval, que falamos sobre o carnaval aí, no sentido etimológico da palavra, no sentido teológico e também no sentido psicológico. Um forte abraço e nós estamos de coração abertos aqui para poder aguardar vocês a qualquer momento, a qualquer instante, tá bom? Um forte abraço. Vamos ver como é que você faz para poder salvar.